Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo para a gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Santos 2-0 no Allianz Parque, 2 gols do Vitor Roque, o segundo um golaço de cavadinha sem chance para o goleiro Brazão, que pegou tudo ontem, pegou tudo, só não pegou esses 2 gols do Vitor Roque, mas tirando isso, se não fosse ele, ia ser 3-4 aí para o Verdão. Vamos aí trazer mais um vídeo, o Verdão muito forte aí rumo ao título. Próximo compromisso será contra o Mirassol. Vamos reagir nesse vídeo ao Nivaldo Prieto, Nilson César, Casagrande, João Guilherme e outros comentaristas. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do maior do Brasil, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo notícias atualizadas do Verdão. Olá pessoal, eu esperei acabar a rodada toda para gravar meu comentário, porque eu sabia que algumas coisas muito interessantes iam se definir nesse meio de semana. Quais são? Primeiro, o Cruzeiro acredita que pode vencer o Brasileiro. O Cruzeiro está na luta, continua vencendo. Eu acho que o Cruzeiro não está brigando diretamente ao título, porque tem um jogo a mais e precisa torcer para que Palmeiras e Flamengo percam 2, 3 partidas. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que Palmeiras e Flamengo vão continuar na frente. Mas o Cruzeiro está lá, está garantido na 3ª posição, está ali. Qualquer vacilo dos dois de cima, o Cruzeiro está lá pronto para ultrapassá-los, né? O Flamengo teve um empate com o São Paulo, um empate péssimo, né? Segurou o Flamengo na classificação. O Palmeiras pegou o Santos em casa, amassou, atropelou o Santos, acabou com o Santos. Flaco Lopes e Vitor Roque estão fazendo uma dupla espetacular. O Flaco jogou demais. O Vitor Roque fez os 2 gols, inclusive o primeiro de uma assistência do Flaco. Atropelou o Santos completamente e ficou 3 pontos à frente do Flamengo. Agora tem 68, o Flamengo 65 e 2 vitórias a mais. Nesse momento, o Palmeiras é o time mais inteiro fisicamente, tecnicamente, taticamente, o lado mental. O Palmeiras é aquele time que ninguém se machuca, dificilmente tem alguém expulso. O Abel não precisa substituir porque alguém está cansado no jogo, ele substitui para mudar o esquema tático, enquanto que o Flamengo, muita contusão, tem que tirar toda hora o Arrascaeta, que está sendo um dos melhores jogadores do campeonato, porque cansa, o Pedro machucou, enfim, o Flamengo está carregado nos problemas, enquanto o Abel tem o time inteiraço na mão, o elenco inteiro para escalar. Então eu acho o Palmeiras, nesse momento, favorito a chegar ao título. Lá embaixo, aconteceu o que todo mundo estava observando. O Santos não consegue ganhar em casa, perdeu para o Vitória, empatou com o Fortaleza, perdeu do Palmeiras hoje, o Vitória venceu o Internacional e passou à frente do Santos. O Santos agora está na zona de rebaixamento, domingo vai jogar no Maracanã contra o Flamengo, e o Flamengo não pode perder pontos, enquanto o Vitória joga em casa contra o Botafogo. Se o Flamengo vencer, que é o grande favorito, e o Vitória vencer o Botafogo, a diferença fica de 4 pontos do Vitória com o Santos na zona de rebaixamento. E depois o Santos joga contra o Palmeiras, que é o jogo atrasado lá na Vila Belmiro, né? Então eu não vejo poder de reação do Santos. Essa direção, Marcelo Teixeira, Neymar Pai e o Neymar Júnior estão destruindo o Santos, numa situação que o Santos está, na zona de rebaixamento, precisando vencer o jogador mais caro, aquele que é considerado ídolo, aquele que recebe o maior salário, que veio para fazer a diferença. Ele não joga porque é grama sintética, porque é grama artificial. Mas o Santos está precisando de todo mundo. Eu não sei se seria bom para o Santos o Neymar jogar ou não. Eu acho que não é. O Neymar não corre. Quando o Neymar está em campo, o Santos joga com 10. Mas o cara tem que estar em campo. O cara foi contratado para isso. O cara recebe um salário gigantesco para isso. Mas não entrou em campo contra o Palmeiras e o Palmeiras venceu a partida. Então é isso. Santos numa situação delicadíssima que pode afundar a barca na semana que vem. Vitória conseguindo sair e o Palmeiras entrando na estrada rumo ao título brasileiro nesse momento. Faltam 7 jogos, tudo pode acontecer. Mas nesse momento o Palmeiras está inteiraço. Pessoal, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro? E aí, hein? Reta final, nós teremos a 33ª rodada no final de semana. Já acabou o Campeonato Brasileiro? Hein? O Palmeiras
já pode ser considerado o time que vai ganhar esse campeonato? Pois bem, dá uma olhada aí na classificação do Brasileirão. Veja só como está. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0. E aí o que aconteceu? Ele abriu 3 pontos de vantagem para o Flamengo. O Flamengo empatou com o São Paulo na Vila Belmiro. Então, nesse momento, o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais. Cá entre nós, é uma situação muito favorável para o Verdão. Dá uma olhada aí nos jogos que faltam para Palmeiras e Flamengo. E já nesse final de semana, o Santos, que está desesperado e que dessa vez vai contar com o Neymar, vai no Maracanã enfrentar o Flamengo. O Neymar vai jogar porque é gramado natural. No sintético, ele acabou não participando. E o Palmeiras tem um jogo que pode ser muito perigoso. O Mirassol, dentro de casa, está fazendo uma campanha extraordinária, é o 4º colocado, perdeu para o Fluminense e vai buscar se recuperar. Então, eu não arrisco dizer que o Campeonato Brasileiro acabou. Essa rodada aí do final de semana pode embolar o jogo todo de novo. Mas, de qualquer maneira, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. E isso pode fazer diferença. E aí, concorda comigo? Acha que eu tô certo? Ou não? O campeonato já era para o Flamengo, era o Verdão. Quero saber a sua opinião. O Palmeiras vence o Santos por 2-0 e abre 3 pontos de vantagem com relação ao segundo colocado, o Flamengo. Bota aí um pouquinho de, como gostam de dizer, de gordura, né? Para queimar no Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo fica no empate com o São Paulo por 2-2. Vamos fazer aqui algumas considerações. De torcedores dizendo, para o Palmeiras agora já era, ninguém pega, ninguém alcança mais. Não. Muito campeonato pela frente e um adversário dificílimo na próxima rodada, o Mirassol, fora de casa. O mesmo Mirassol que o Palmeiras empatou em casa por 1-1. É jogo duro pela campanha que o time do interior de São Paulo vem fazendo, inclusive neste momento, na fase de grupos da Libertadores da América. Da mesma forma, eu não concordo com aquela questão, o Flamengo derrapou feio nessa rodada. Não, gente. O Flamengo empatou com o São Paulo, é um clássico do Campeonato Brasileiro. Jogou fora de casa, ok, o São Paulo também, na Vila Belmiro, não era o seu domínio, mas é um grande clássico. E é por isso que o futebol é muito legal. Você tem o time do Flamengo, um elenco muito mais rico que o São Paulo, numa condição muito diferente do time do São Paulo, mas o barato do futebol é exatamente isso. O respeito de resultado, de clássico, de grandes equipes. Então, muito campeonato pela frente, o Palmeiras ainda tem o Mirassol, ainda tem o Galo, que vem melhorando no campeonato, tem o Grêmio fora de casa, o Flamengo tem o Santos agora, ainda tem o Fla-Flu, clássico para ser respeitado da mesma forma como o Flamengo e São Paulo, na Vila Belmiro. É muito campeonato pela frente ainda, né? É tão bacana como o torcedor do Palmeiras ter acompanhado a classificação, a decisão da Libertadores da América, diante da LDU. Então, isso é bonito no futebol. Isso é muito legal. Respeitar sempre o seu adversário e entender que todos os jogos são difíceis e complicados. Complicado mesmo está a vida do Santos. Na zona de rebaixamento, com o futebol que está jogando, muito perto de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ó, que vista maravilhosa. Estou aqui no Paraíso Mavisa Resort e hoje quero te convidar a partir das 3 da tarde. Tem live daqui, acompanhando o aniversário da Suprema, 7 anos, e vou conversar com um executivo desse resort, trazendo informações aqui para vocês, tá bom? E vamos falar, claro, um pouquinho do futebol brasileiro, tá certo? Vamos nessa, tem o link aqui na bio para você acessar, se inscrever no nosso canal, ver as entrevistas que tem lá, muita coisa bacana para você maratonar. Vamos nessa, pessoal, ótimo dia para todos nós. E vamos mandar um recadinho para começar, né? Vamos mandar um recadinho. Segue o líder. 3 pontos de vantagem, 2 vitórias a mais
E que jogo, que amasso do Verdão hoje, né? Amassou, atropelou, passou por cima do Santos hoje. E olha, o Santos escapou de tomar mais uma goleada daquelas vexatórias, como foi aquela do Vasco lá de 6-0. Porque o Palmeiras, o que criou de oportunidade, o que finalizou, o que jogou hoje no Allianz Parque, nessa reta final, como cresce esse time, né? Eu estava até falando no programa aos donos da bola, que quando o Palmeiras chega no momento decisivo, como cresce, a gente vê esse time crescer, essa vontade de vencer, essa busca pelo título. O Abel, como ninguém, sabe comandar esse vestiário, comandar essa equipe dentro de campo e vai buscar força, vai tirar dos caras tudo que eles têm. A gente vê o Vitor Roque, mais um daqueles que o Abel tira o máximo, que vive o melhor momento. E olha que já foi vendido para o Barcelona, já foi para a Europa, já foi campeão aí. Campeão do que também, Vitor Roque? Acho que não. Acho que o Vitor Roque está tendo a oportunidade de ser campeão agora. Mas sem dúvida nenhuma, um menino novo ainda, com 20 anos, mas está vivendo no Palmeiras o melhor momento da carreira dele. Olha, meus amigos, o Palmeiras derrotou o Santos 2-0, 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo, e eu continuo com o mesmo palpite, que o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Brasileiro e vai ganhar a Libertadores também. É meu palpite, pode ser que eu me engane, mas não, eu continuo achando, e quem me acompanha sabe disso, que eu venho falando isso há tempo, que o Palmeiras será campeão da Libertadores da América e campeão dentro do Campeonato Brasileiro, terá o título brasileiro também. Abriu 3 pontos do Flamengo. É muito complicado para o Flamengo tirar 3 pontos do Palmeiras agora. Muito complicado mesmo. Então, eu vejo o Palmeiras cada vez mais próximo desse título brasileiro. E no confronto, jogo único na Libertadores, acho que vai dar Verdão também. Tá crescendo na hora certa o Verdão. Um abração. Primeiro, é bom que se diga, na minha opinião particular, eu acho que o Palmeiras de Abel Ferreira vai ser o campeão brasileiro em 2025 com grande chance de ganhar também a Libertadores contra o Flamengo. Por quê? Por uma simples razão. Mesmo o Flamengo tendo mais recurso, um elenco muito mais recheado de opções para o treinador, exatamente pela diferença. Eu acho que o Abel Ferreira está mais bem preparado neste momento que o Felipe Luiz. Segundo, exatamente por isso, na minha opinião, Abel Ferreira talvez seja o treinador, o maior treinador com passagem no futebol brasileiro. É estrangeiro, não tem problema. Pelo número de títulos, né? Pelo grau de dificuldade, tantas Libertadores, são 10 títulos em 5 anos. Agora, o Abel Ferreira, que é fantástico como treinador, é uma senhora de uma mala, principalmente na retórica. Bom, ele já deixou claro, logo que assumiu o Palmeiras, que se o brasileiro é bom em técnica, não é bom no mental, né? O lado psicológico do brasileiro acaba precisando de reparos. Bom, a gente não vai cair nessa, ele já deu a dica, então a gente esteja sempre bem preparado para aquelas pérolas que ele solta. Sobre o que disse o Hernan Crespo, ele foi perguntado, depois do empate contra o Flamengo, se dava para comparar o elenco de São Paulo e Flamengo. Ele disse, olha, não dá. Esses dois times, aí citou o Palmeiras, esses dois times estão muito à frente. Claro que tem mérito dos seus treinadores, mas o São Paulo, por exemplo, ganhou um paulista nos últimos 20 anos. E falou, olha, tem o grau de dificuldade, mas os treinadores são capazes e com o elenco e com a estrutura que tem, os times acabam se sobressaindo e o São Paulo é difícil competir com eles. Bom, o Abel respondeu depois da vitória contra o Santos no Allianz Parque, que devolveu o Palmeiras à liderança do Brasileiro, dizendo, olha, quando eu assumi, o meu vizinho, o Crespo, tinha a mesma grana, a gente tinha o mesmo grau de dificuldade. Primeiro, Abel, não é verdade. O Palmeiras tinha tido uma passagem excelente do Paulo Nobre, que botou dinheiro do bolso, deixou o time no azul, deixou um time com fôlego para crescer, e no São Paulo não. São 20 anos ou mais de abandono, não dá para comparar. Claro que tem o mérito do Abel Ferreira à frente do Palmeiras, do Felipe Luiz, como o próprio treinador do São Paulo disse, e eu fico perguntando, o Abel, será que você teria o mesmo sucesso que teve no Palmeiras trabalhando no São Paulo? Você trocaria? O que você acha, hein, torcedor? Eu acho que o Abel polemizou de novo, usando o lado psicológico. A gente não vai cair nessa, é ou não é?
O Palmeiras fez muito bem a lição de casa contra o Santos e amplia a vantagem sobre o Flamengo, mas faltam 21 pontos para serem disputados. Você acha que já acabou? Não é muito cedo, não? É hora do Minuto Crosswatch com as informações do esporte para você. Palmeiras é muito pragmático, é muito forte. Flamengo é mais técnico e às vezes oscila. Mas a diferença de 3 pontos e o fato deles empatarem nesse momento, dar a vantagem para o Palmeiras, faz com que o Palmeiras tenha uma certa tranquilidade. Mas está longe de se poder dizer que está tudo resolvido. Seria muita precipitação. No próprio final de semana, o Palmeiras vai a Mirassol, um jogo muito mais complicado do que o do Flamengo, que recebe o Santos. Mesmo com o Neymar, o Santos hoje não tem, dentro da normalidade, condições de encarar o Flamengo. Já o Mirassol, em casa, pode criar algum problema para o Palmeiras. Sem precipitações. Nós estamos vivendo um momento especial do campeonato, o Cruzeiro incomodando, correndo por fora. Vamos curtir esse momento. Agora, a decisão está muito longe. Só que o Palmeiras está fazendo a lição de casa certinho. Já o Flamengo, de vez em quando, oscila e pode dar mole para o Palmeiras. Mas, por enquanto, vamos devagar. O que você pensa disso? Minuto Crosswalks, com as informações do esporte para você. 2-0 e deu a lógica. Palmeiras vence o Santos depois de um ótimo primeiro tempo do Vojvoda. Mas no intervalo o Palmeiras se ajeita. A Abel, inclusive, mexe primeiro do que o Vojvoda e consegue acertar o time. Alan entra muito bem, dá muito trabalho para a zaga, que começa a bater cabeça e na primeira oportunidade, Zé Ivaldo falha por cima, sobra espaço e o Palmeiras ataca com tamanha facilidade. Em 3 toques, o gol foi feito. O Santos tem muita fragilidade, sobretudo na parte defensiva, tanto é que foi com uma linha de 5 no primeiro tempo. A linha se desfaz um pouco no segundo, com o Arão indo pro meio, que era pilar dessa linha no primeiro tempo. Então, o Palmeiras basicamente encontra os espaços que teve um pouco mais de dificuldade de encontrar na primeira etapa. Tudo que passou ali perto daquela pequena área, tudo foi muito na afobação, mas tudo tirado ou por cima ou por baixo com Alexis e Arão. Mas na segunda etapa, o Santos se permite mais, né? Acaba pegando confiança e tentando mais e, consequentemente, se expondo mais também. Minhas críticas ficam muito mais pela demora do Vojvoda pra mexer. Acho que poderia ter voltado já com o Roleiser, por exemplo, no intervalo, ter tirado o Robinho e ter encaixado, de repente, colocou o Cabaleiro que fosse já no intervalo também. Acho que essas mudanças tinham que ser mais rápidas e efetivas, pensando num Palmeiras voltando também com peças muito melhores na questão de elenco no banco. Então deu tudo errado na segunda etapa. Brasão ainda tentou, diminuiu muito, 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 que poderia ter sido uma baita goleada. Deixou ele como o melhor em campo. O Zé Rafael foi muito bem, depois começou a entregar algumas bolas para contra-ataque, isso me preocupou bastante. Arão realmente me surpreendeu muito, principalmente no quesito físico, porque eu achei que ele não ia conseguir terminar o jogo, mas conseguiu aguentar muito bem. Eu só lamento porque a zaga claramente sempre foi um problema, a diretoria não se planejou, achou realmente, antes do 6-0 do Vasco, que dava pra ir com Basso, Zé Ivaldo, Luizão, Luan Pérez. Achou que realmente dava e trouxe Alex e Adonis, que não cabe nesse time. Ambos extremamente fracos. Alexis até que bem no primeiro tempo, mas a segunda entrega um dos gols também, falha defensiva meio geral, mas também na conta do Alexis, que já não vem praticando um bom futebol. Então deu tudo errado, a lógica era essa mesmo, todo mundo esperava isso. Foi realmente surpreendente o primeiro tempo, honestamente, e poderia ter sido mantido pro segundo, mas o Vojvoda demora, a Abel melhora o time e dá a lógica. Então é lamentar, mais uma vez, o Santos continua na zona de rebaixamento e para sair de lá vai ter muita dificuldade, e a expectativa agora é a esperança Neymar contra o Flamengo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras. Mais um vídeo aí repercutindo. Tá bem legal o nosso canal aqui, a gente trazendo cortes diferentes, né? Por exemplo, você vê nesse vídeo aí, nenhum desses comentaristas eu trouxe aí no dia de hoje ainda. Então, a gente está trazendo aqui cortes diferentes para você ficar 100% atualizado com o Palmeiras. E falando em 100% atualizado, deixa eu te atualizar com notícias. Olha aí a primeira notícia aí, o Everton, para você ficar atualizado. O Everton treina com restrições e avança em recuperação no Palmeiras. Então tá ali o Everton. Everton botou um shortinho pra cima aí. Tá estranho esse shortinho aí, Everton. Deixando as coxas de fora aí, ó. Aí já tá treinando, mas com restrições aí.
Eu acho o Guilherme vai ser titular aí na Carlos Miguel. Pô, de onde tirei Guilherme? Eu acho que o Carlos Miguel vai ser titular na final contra o Flamengo aí. Primeiro jogo agarrou mal, né? Mas depois vem crescendo de produção aí. O Carlos Miguel tá agarrando muito bem. Acho que ele vai ser titular na final contra o Flamengo. Tá aí mais uma matéria. Rafael Veiga pede atenção contra o Mirassol, invicto em casa. Então, o Mirassol tá invicto em casa, não perdeu. Vai perder domingo. Vou tirar a invencibilidade deles. Então tá aí, pessoal. Foi as últimas notícias do Verdão. Tá aí, ó. Todo dia eu trago um cenário novo. Olha esse cenário de hoje aí, ó. Vermelho com verde. E aí, caminho de Portugal. Pô, tem gente que vai ficar reclamando. Você tá usando um time aí internacional. O pessoal tem mais de 50 camisas de futebol, pessoal. Você quer do Portugal. Portugal, tem Chelsea, tem Barcelona, Real Madrid, tem tudo quanto é time. Aí cada dia eu trago uma diferente pra ficar uma coisa diferente, né? Não ficar todo dia a mesma coisa. Então eu trago um cenário diferente, boto uma blusa diferente. Mas o que importa é o conteúdo. O que importa é o conteúdo, é para você ficar 100% atualizado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.